Olá, muito bom dia! Bom dia com muita alegria, bom domingo. Estamos aqui em mais uma live, abrindo mais uma live para falar sobre oratória, sobre comunicação falada, comunicação verbal e não verbal. Algumas pessoas acordadas neste domingo de manhã, como eu tenho prometido, né? Todo domingo de manhã, toda quarta e domingo de manhã, falando sobre oratória, sobre princípios fundamentais da oratória para falar bem em público, para falar bem em uma transmissão, em uma live, com segurança, com autoridade, mesmo com medo, mesmo com timidez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom domingo. Hoje, dia 23 de abril de 2023, último dia de um feriadão prolongado, né? Começou na sexta-feira, no dia 21, depois 22, 23, feriadão, aí muita gente viajando. Eu sei, né, que muita gente viajou porque eu trabalho com comunicação, né, com reportagem de trânsito. Eu sei que milhares de pessoas pegaram a estrada para o litoral mesmo com frio. Muitas pessoas pegaram a estrada para Campos do Jordão, para o sul de Minas, enfim, para o interiorzão de São Paulo. Muita gente, milhares de pessoas. Mas isso é um privilégio aí para muita gente, mas para alguns segmentos não é um privilégio. Por exemplo, para eu que sou um locutor, para os locutores, recepcionistas de hotéis, de motéis, médicos, pai de atleta, quem trabalha com esporte, dificilmente, raramente consegue aproveitar um feriado prolongado. Quiçá um final de semana, né? No meu caso, locutor, né? E os locutores amigos que acompanham as lives que eu faço aqui, os conteúdos, sabem disso, né? Escala de fim de semana, no feriado, não tem jeito. Trabalha, quem trabalha, minha esposa já trabalhou como recepcionista também, fim de semana é onde a coisa acontece. Pai de atleta, né? Eu sou pai de atleta também, né? Fim de semana tem jogo de futebol, você tem que ir lá com seu filho acompanhar. Quem trabalha com esporte também, né? Eu tenho um amigo o Alex, meu querido amigo lá de Bragança Paulista, pai de 3 atletas. E eu vejo a rotina, no final de semana é que a coisa acontece. Vai para cima, vai para baixo, treino, jogo e assim vai. Bom, mas vamos lá. Mais uma vez eu quero agradecer você que está acompanhando essa live aqui ao vivo agora, neste domingo de manhã, 7 horas e 3 minutos, 23 de abril de 2023. Muito obrigado. Para você que está aqui ao vivo agora, você que não está ao vivo, está acompanhando em algum outro momento essa live no YouTube ou em algum outro lugar, né? Porque fica disponível para quem quiser ver, a hora que quiser, quantas vezes quiser. Você que está vendo essa live, esse conteúdo em algum outro momento, muito obrigado, né, por estar assistindo. Vai ser muito legal, tá certo? Deixa eu já adiantar o que eu vou falar hoje. Vou falar sobre ensaio, sobre treino, sobre experimento, experiências, testes, na hora de falar em público, na hora de preparar um discurso, na hora de fazer uma palestra, a importância do ensaio, a importância do treino, tá certo? É sobre isso que eu vou falar hoje, nesta live. Na série de lives eu tenho falado sobre oratória e dando dicas aqui fundamentais para falar bem em público, falar bem numa transmissão, numa live, com segurança, com autoridade, mesmo com medo, mesmo com timidez. E o ensaio, o treino, é um princípio fundamental que, se você aplicar, se você fizer direitinho, sempre que você tiver a oportunidade de falar em público, você vai ver que você vai ficar fera na oratória, vai ficar fera na hora de falar bem, de mandar a sua mensagem, de ser entendido. Você vai falar com clareza porque você ensaiou, você se preparou, você testou. Tá certo? Então fica aqui até o final que vai ser bem interessante. O que eu tenho para falar, o que eu tenho para compartilhar, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu aprendi, estou compartilhando, aquilo que eu vejo, que eu acompanho, que eu absorvo de grandes profissionais, né, de pessoas que falam bem. Como eu sempre falo aqui, eu sempre observo, absorvo, coloco em prática na minha rotina, dando certo, eu venho aqui e compartilho com vocês, tá certo?
Então, antes da gente seguir aqui com o tema, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Gilberto de Jesus Souza, mais conhecido, né? Na minha vida, no rádio, na comunicação, conhecido como Giba de Jesus. Sou profissional da voz dos multimeios da comunicação, trabalho como locutor, radialista, palestrante e agora compartilhando conhecimento, aquilo que eu sei, aquilo que funciona para mim, para quem tem interesse em falar bem em público, com segurança, com autoridade, mesmo com medo, mesmo com timidez. Quero agradecer também muitas pessoas que mandam mensagem, né? E eu vou, na medida do possível, eu vou ajudando aí no direct, no WhatsApp. É uma alegria, uma satisfação muito grande quando você consegue ajudar e quando vem um feedback, né? Olha, Giba, aquela dica foi legal, consegui fazer, tô aplicando, tô indo, tô conseguindo e tá funcionando. Então, eu fico muito, muito feliz. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Daniel, de Barra Bonita, interiorzão de São Paulo, que está aí se dedicando em falar bem e tem um grande desafio, né? Um teste importante essa semana. Obrigado, Daniel. Deus te abençoe em tudo. Só sucesso, amigão. Não tem erro, não tem erro. Aplica que vai dar certo, tá bom? Então, eu quero agradecer demais, né? Todo mundo que acompanha ou de alguma forma interage no canal YouTube, lá Os Caminhos da Voz, onde eu falo sobre locução, uso profissional da voz e onde eu também disponibilizo os conteúdos sobre oratória, sobre como falar bem em público, mesmo com medo, mesmo com timidez. E é sempre bom falar aqui, por quê? Qual a importância de falar bem em público? Qual a importância? Vamos recapitular, né, o que eu já falei aqui nas lives, nesta série de lives, que na verdade é um treinamento, né, de como falar bem em público, com autoridade, com segurança, mesmo com medo, mesmo com timidez. Tem muita gente boa, tem muita gente que é especialista em alguma coisa, tem muitos vendedores, professores, advogados, profissionais liberais de todas as áreas. Enfim, gente, tem muita gente boa, com muito conhecimento, mas na hora de passar o conhecimento, na hora de falar daquilo que sabe, na hora de compartilhar conhecimento, ou uma ideia, ou um pensamento, trava, não consegue falar porque não sabe como começa, não sabe contextualizar, não sabe terminar, mistura assuntos, se perde por causa, né, do nervosismo e aí não consegue ser claro na mensagem. Eu sei, tem muita gente, muita gente. Mas recapitulando aqui essa série de lives, a primeira live eu falei sobre o poder da comunicação. Que comunicação é poder e tudo comunica, absolutamente tudo comunica. E por que comunicação é poder? Porque quem se comunica melhor tem mais oportunidades, os horizontes de oportunidades profissionais, pessoais aumentam e muito. Pode ver aqui mesmo, né, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, nas pessoas que influenciam, que engajam outras pessoas, elas se comunicam bem. Tá cheio de gente aqui ensinando, compartilhando conhecimento, ou compartilhando humor, compartilhando qualquer coisa, mas através da comunicação falada, da comunicação verbal, dos sinais, do conteúdo. Então, assim, funciona. Quem se comunica melhor, quem trabalha para se comunicar melhor, aumenta muito as possibilidades profissionais, pessoais, enfim. Você pode ver aí os influenciadores com milhões, milhares de seguidores profissionais, né, das mais diversas áreas, do esporte, da espiritualidade, do marketing, que mais? Do TI. Gente, todas as áreas. Essas pessoas que se comunicam bem, que vêm até aqui uma live ou que falam em público para uma audiência e conseguem passar a mensagem de uma forma clara, isso consequentemente, né, para quem trabalha profissionalmente, se reverte em dinheiro, né? Porque se comunicar bem, falar bem em todas as áreas, mas principalmente na área profissional, consequentemente traz dinheiro. Você pode ver, né? Os vendedores, os bons vendedores sempre têm boas histórias, sempre consegue falar bem, passar, né, ou um produto, um serviço, o que ele está vendendo, os benefícios, como é que funciona, como é que não funciona, se é bom, se não é bom, as garantias. Então, o vendedor, quando ele fala bem, quando ele se comunica bem e quando ele consegue também responder bem às dúvidas, né, dos seus clientes, dos seus possíveis clientes, a possibilidade de venda aumenta e muito.
Então, foi a primeira coisa que eu falei. Comunicação é poder, né? A importância da comunicação, como ela abre oportunidades. Eu me lembro aqui, por exemplo, eu faço parte, né? Eu expliquei aqui do guarda-chuvão da comunicação, que tem a comunicação verbal, que é a que eu faço parte, né? A comunicação falada, verbal e não verbal, através da voz, através dos sinais. Tem a comunicação visual, a comunicação digital, tem várias, né? No guarda-chuvão mesmo da comunicação, mas a gente vai focar aqui na comunicação verbal, que é a minha área, né? A área que eu transito. E para você ter ideia do poder, né, do que você fala, da sua mensagem, pode prestar atenção. Eu já falei aqui dos influenciadores, mas bem perto de você, quando você ouve rádio, ou quando você assiste um programa de TV, ou quando você vê no streaming, no canal, o poder dos testemunhais, o poder da... Me fugiu a palavra, mas basicamente dos testemunhais. No rádio, eu trabalhei durante muito tempo, né, na Rádio Gospel, na Rádio Manchete Gospel, depois na Rádio Sucesso, depois na Metropolitana, e eu gostava muito quando o departamento comercial vinha com testemunhal. Testemunhal era o quê? Era um texto de um serviço ou de um produto em que eu tinha que ler. Então era muito bem escrito, né? E eu falava como se eu validasse, indicasse um produto, um serviço. Então, essa forma de propaganda, ela funciona muito, o testemunhal, certo? Muitas outras funcionam, né? A visual, enfim, a sensorial, mas a falada, você pode prestar atenção no rádio aí, de vez em quando tá lá num programa, a pessoa para falar de um produto, ela gasta um tempo ali falando do produto. Pode prestar atenção também na TV, né? Sei lá, no Balanço Geral, lá com o Gotino, no Datena, no Encontro, programas da Globo. O testemunhal ele é muito forte porque é a voz, é a comunicação, é a credibilidade de quem fala através da voz que vende um produto. Então você pode prestar atenção, né, nos testemunhais aí. Tá lá rolando o programa, por exemplo, no Datena, né, que eu acompanho muito à tarde para saber como é que tá a cidade, aquelas coisas todas. Tá lá falando, daqui a pouco corta para ele falar de um produto e ele fala, olha, use este produto, porque é isso, porque funciona, porque é aquilo. Tem um cara que eu gosto muito na TV, né, que é o Ciro Bottini. Bottini, ele vende, ele fala, ele conta história, ele tem lá um testemunhal e ele fala muito bem do produto. Tem um recente agora na TV, da Ivete Sangalo, ela é a garota propaganda da Piracanjuba, e ela fala, gente, ela fala, olha, eu só faço falo da Piracanjuba porque eu confio, porque eu gosto, porque tem a ver comigo, com a história, então ela faz um testemunhal, né? Me fugiu a outra palavra, gente, testemunhal, depoimento. Ela faz o seu depoimento, essa é a palavra, depoimento. E na época que eu fazia rádio, cara, eu ganhava bastante dinheiro com isso. Aliás, adorava quando alguém chegava, Giba, tem testemunhal. Aí eu ia lá, ali o testemunhal sempre vinha uma verba, né, um cachê a mais para quem fazia o testemunhal. Além do salário, né, que eu ganhava como locutor, tinha também uma verbinha ali de testemunhal. Meus amigos locutores que estão acompanhando aí, não tá ganhando testemunhal, né? Tiraram o testemunhal. Ah, que chato, hein, gente? Pessoal aí do comercial, diretores, vamos voltar com o testemunhal pro povo. Eu faço boletins, né, de trânsito, alguns para a Rádio Capital AM, no programa do Eli Correia. Gente, Eli Correia, um dos grandes comunicadores, o cara faz muitos testemunhais, ganha muito com testemunhais, porque é a credibilidade dele e a voz, a sua mensagem, através ali do seu depoimento, ele vende bastante. Então, o Eli Correia é um cara que às vezes faz o testemunhal ele mesmo lendo, ele indicando, às vezes ele conversa com a pessoa responsável da marca, troca aquela ideia, olha, mas esse produto é isso mesmo? Aí a pessoa, olha, é isso mesmo. E como é que faz? Conta aí uma história de quem alcançou já o resultado com tal produto. Aí a pessoa fala. Aí ele, qual é o telefone? Olha, tem que ligar agora, tem desconto? Então esse tipo de testemunhal com interação também funciona demais. Então, tudo isso para falar do primeiro tema, recapitulando aqui a série de lives, comunicação é poder. Invista em comunicação, em falar bem. São princípios fundamentais, tá certo? Segunda live que eu fiz foi sobre autoconhecimento. Também é fundamental se autoconhecer para saber os seus limites, para conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e melhorar, tá certo?
Autoconhecimento. Por exemplo, você que se autoconhece, sabe que o seu ponto forte na sua comunicação é o seu humor, é a sua voz, é a sua dicção, é a sua postura, é a sua aparência, é a sua inteligência. Use isso, são seus pontos fortes. Coloque tudo isso em prática na sua comunicação. Se os seus pontos fracos, você se autoconhece, é o seu humor, de repente, olha, eu não sou bem, eu não consigo fazer humor, falar humor, colocar humor na minha fala. A minha postura não é legal, a minha voz não é legal, a minha dicção não é legal, a minha leitura não é legal. Eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu sou tímido. Esses são os seus pontos fracos? Se autoconhecendo, você vai fazer o quê? Potencializar os pontos fortes e buscar melhorar os seus pontos fracos. Então esse foi o segundo tema aqui da série de lives de princípios fundamentais para falar bem, com segurança, autoridade em público, numa transmissão, numa live, mesmo com medo, mesmo com timidez. A terceira live foi falando sobre roteiro. Muito legal, foi muito legal. O feedback que eu tive desta live, os feedbacks foram bem legais. Agradeço aí todo mundo que mandou mensagem, porque o roteiro é fundamental. Quando você quer fazer uma viagem, né, fim de semana prolongado, e muitas pessoas viajaram já sabendo do feriado, elas se programaram e criaram um roteiro. Eu vou sair de tal lugar para chegar em tal lugar. Vou de carro, vou de ônibus, vou de avião. Chegando no lugar, eu vou visitar tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um roteiro que serve também, né, além de para viajantes, um roteiro, um mapa, né, para sair do ponto A para o destino. Também o roteiro para quem trabalha no rádio, né? Tem ali os roteiristas, a abertura de um programa. O que vai ser esse programa? Olha, ele vai começar assim, vai ter esse convidado, vai ter essa atração, vai tocar essa música, vai ter esse momento aqui para fazer o testemunhal, o depoimento, vai ter um intervalo comercial e vai ter um encerramento. Isso é um roteiro. Eu falei aqui no começo sobre quem trabalha com esporte, né? Um esportista, ele tem um roteiro ali também, né? O dia dele vai começar assim, ele vai se alimentar assim, ele vai fazer tantas horas de treino, ele vai fazer tal coisa, ele vai sair do ponto A naquele dia para chegar nesse destino programado para o dia de treino. Quem joga futebol, quem é atleta, do basquete, do vôlei, quem é um artista, quem é um viajante, um ciclista, ele prepara um roteiro, tá certo? E para a comunicação, para a oratória, qual é a importância do roteiro? Total. Você sabendo exatamente o que você quer falar, qual é o tema, não misturar as estações, não falar de várias coisas, mas falar do tema. Como é que você vai começar? Você vai começar com humor? Você vai começar fazendo uma pergunta? Você vai começar de que forma? Então você já tem que saber ali no roteiro, tá certo? Como é que eu vou me apresentar? Eu vou falar bom dia, boa tarde, vou falar meu nome, vou falar quem eu sou, onde eu trabalhei. Qual é o tema que eu vou falar? Olha, o tema é esse. Qual a contextualização? Que dados você vai trazer? Que informações você vai trazer? Que histórias você vai contar? Que analogias você vai trazer? Tudo isso é importante para um orador, para um palestrante, profissional ou não, para qualquer pessoa, saber como vai começar e qual é o objetivo da sua mensagem. Qual é o objetivo? O meu hoje aqui é falar sobre ensaio, sobre treino. Eu ainda não cheguei no assunto, eu ainda vou chegar. Aliás, o que eu faço aqui, eu estou usando exatamente o roteiro que eu preparei. Eu comecei de um jeito, já falei, me apresentei, estou aqui recapitulando, mas tudo isso faz parte de um roteiro que eu criei, né, para ter sentido a comunicação. Então tá certo, hein? Vamos lá? Você se autoconhecendo, você sabendo a importância da comunicação e você fazendo um roteiro. O roteiro é fundamental. Te dá segurança, né? E ajuda muito a falar, mesmo com medo, com timidez. Você sabe onde você está, por onde você vai passar e onde você vai chegar na comunicação. Fica tudo muito mais fácil. Eu sempre dou exemplo aqui, né? Eu sou um membro de uma igreja e eu presto muita atenção, né? Como é que é a liturgia ali do culto, né? Como é que ele começa, né? Como é que vai acontecendo e como é que tem um encerramento. E todas essas coisas eu vou prestando atenção, vou absorvendo e vou usando na minha comunicação verbal. Tem dado certo, tem dado resultado também para quem eu aconselho, para quem eu compartilho
esse tipo de informação, as pessoas estão colocando em prática, está dando certo, então a gente segue aqui nesse caminho, tá bom? Foi esse o momento de recapitular, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha aí, perdeu alguma coisa, manda no direct, pode me mandar que eu vou responder, a gente vai trocar uma ideia por WhatsApp, eu vou te ajudar e a gente vai desenrolar essa fala e você vai falar bem toda e em qualquer situação. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre ensaio, sobre treino, a importância do ensaio do treino para quem vai falar em público, para quem vive de falar em público, para quem vive se comunicando em todas as áreas, principalmente na área profissional. Como eu expliquei aqui, né, tem muita gente que sabe muito, tem muito conhecimento, mas na hora de falar, de se expressar, trava, não sabe como começa, como contextualiza, como termina, fica nervoso, as mãos suam, o coração dispara, a pressão cai. Já falei aqui também, né, tem gente que prefere morrer do que falar em público. O medo da morte é o maior, o segundo maior medo é o medo de falar em público. Medo mesmo, medo de paralisar, medo de causar sintomas físicos e psicológicos, né? As pessoas, sei lá, por algum trauma, por alguma situação, não conseguem, né? E quem consegue é sempre bom lembrar, né? Reforçar. Quem consegue se comunicar, mesmo com medo, mesmo com timidez, os horizontes se ampliam e aí é só vitória. Importância do roteiro, gente. Aliás, a importância do ensaio. Do ensaio. Você fez o roteiro, você sabe de onde você vai sair, onde você quer chegar. Você faz algumas simulações, né? Se você de repente foi convidada para uma palestra, para falar em público na escola do seu filho, no seu trabalho, sei lá, você é um síndico no seu prédio, em alguma situação dentro da sua especialidade você foi convidado para falar. E aí, o que fazer? Vou chegar lá, vou falar, vou improvisar. Se você tiver muita segurança e já vive disso, parabéns, ótimo. Agora, se você não tem a experiência, faz o quê? Ensaia, treina, testa. Treinamento, né, é você se condicionar. O ensaio também é um treinamento, você se condiciona, mas para algo específico. Então, ensaie a sua fala. Ensaie a sua oratória. Pegue o tema que você vai falar e você já sabe lá como você vai começar, as informações que você quer trazer, o que você acha importante, a contextualização, os dados, as informações, as descobertas, as afirmações. Deixa tudo anotadinho e pega um celular e simula que você está fazendo essa palestra, essa apresentação. Se grava. De repente você tem um tempo ali de 20 minutos, 10 minutos, meia hora, uma hora. Ai meu Deus, o que eu vou falar em uma hora? Ensaia, coloca lá os tópicos, né? Como é que vai ser a abertura, como é que você vai se apresentar, as histórias que você vai contar, os dados que você vai trazer, as informações relevantes, enfim. E aí você calcula e você faz um ensaio para o celular, se grava, depois se vê, se ouça, melhore. Você pode fazer isso também. Vou te contar como é que eu faço. Hoje eu já não gravo tanto, o meu ensaio está sendo aqui ao vivo, né? Cada vez que eu faço, eu vou ficando melhor. Então é um desafio estar aqui ao vivo, falando de uma live, lembrar de todos os tópicos, tudo que eu quero falar é um desafio, mas também é um treino. Eu faço isso, eu me comprometi a fazer isso toda quarta e todo domingo. Eu não tinha esse hábito. E é uma forma de eu treinar também a minha oratória, a minha capacidade de falar, de mandar a mensagem de forma clara e que você entenda. Então isso aqui também é um ensaio, é um treinamento. Quanto mais você faz, melhor você fica. Volto a usar aqui o exemplo do esporte, né? Quem treina para velocidade. A pessoa treina para um instante ali de velocidade de uma prova de 100 metros, 200 metros. Treina, chega na hora, faz aquilo que treinou, que se condicionou e vai ter um resultado. Quem joga futebol, né? Como eu disse, eu sou pai de atleta, jogador de futebol. Meu filho treina todos os dias, ele treina todos os dias. Então tem todo tipo de treino. E dentro do treino tem os ensaios, né? As jogadas ensaiadas. Para que na hora do jogo, se acontecer uma situação, você está preparado. E sempre acontece. Então quem joga futebol, treina, vem uma situação de bola aérea, teve lá os ensaios, você combina e no dia do jogo você executa, muitas vezes dá certo, muitas vezes
quem treina melhor, quem executa melhor os ensaios, tem um resultado melhor, tá certo? Então, no esporte, o treino, ele condiciona, ele é fundamental. Para quem vai falar em público, a mesma coisa. Deixa eu dar algum outro exemplo aqui, né? Quem trabalha, deixa eu ver, um professor, ele vai dar uma aula, antes dele dar aula, ele já se imagina, né? Se imagina ali, ele já ensaia, eu vou falar desse jeito, eu vou abordar desse jeito, eu vou sair desse ponto para esse ponto. Um artista, né? Um ator, quem trabalha com cultura, com teledramaturgia, ele recebe um roteiro, né, do seu personagem e tem que ensaiar. Ele ensaia, ele ensaia, ele ensaia. Para quem faz teatro, ensaia bastante, ensaia sozinho, ensaia em grupo, e aí chega no dia da peça de apresentar, tá tudo bem feitinho. Pode ser que uma ou outra coisa saia ali do roteiro, mas tem aí a capacidade do improviso. Mas o ensaio daquilo que é o objetivo, ele foi feito. Então os atores, né, fazem bastante isso e precisam fazer, né? É muito difícil alguém que incorpora ali e sai falando. Quem trabalha eu sempre cito aqui, né? Os pastores, né? Então, eu conversando com alguns, eles se preparam antes, né? Eles se preparam. O que eu vou falar? Qual que é o texto? O texto é esse? O tema vai ser esse? Então, deixa eu pegar as informações desse tema. Qual a contextualização desse tema? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Por que aconteceu? E vou explicar. E aí vou explicar, vou ministrar, vou trazer à luz da palavra o que esse versículo, essa palavra quis dizer. E aí a pessoa se prepara, ela faz ali um ensaio para ela mesma, ela ministra primeiro ela mesma e depois ela vai levar isso para a igreja, tá certo? Apresentadores. Eu apresentei muitos programas de rádio. E hoje, inclusive, fazendo os boletins de trânsito, eu ensaio. Quando é ao vivo, um pouquinho antes de entrar ao vivo, eu já sei como é que eu vou abrir, o que eu vou falar, quais as alternativas que eu vou dar e como eu vou encerrar. É um ensaio que acontece, às vezes, 5 minutos antes. E quando é um boletim que eu tenho que gravar, que eu vou entrar depois, aí eu penso, eu ensaio, aí eu gravo, não ficou bom desse jeito, faço de novo até sair do jeito que eu ensaiei para ir para o ar, certo? Então, assim, a importância do ensaio, do treino, da experimentação, porque no ensaio você consegue também, sem pressão, você coloca em prática ali aquilo que você determinou do roteiro, né? De onde você vai sair e para onde você vai chegar. Então, você que vai ter algum desafio aí nos próximos dias ou em algum momento da sua vida de falar em público, isso eu estou falando para quem vai ter um desafio, mas você que está aí acompanhando e fala, poxa, mas eu não vou ter nenhum desafio, se coloque. Procure desafios. Eu me coloquei em várias situações para falar em público, para treinar a minha oratória, a minha capacidade de falar. Então, se você vai ter alguma oportunidade de falar em público, coloque em prática tudo isso que eu falei. Você que não tem uma oportunidade, crie oportunidades, se coloque em situações para falar em público, que vai ser muito legal. Sempre falo aqui, né? O feito é o melhor que perfeito. Faz e você vai melhorando. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui a pouco você vai estar fera. Mas em toda a vida, né, de um comunicador, de alguém que fala com o público, é sempre bom colocar em prática todas essas coisas, né? Saber a importância da comunicação, se autoconhecer, fazer o roteiro e ensaiar. É ético, é seguro, te dá segurança na hora de falar daquilo que você sabe e daquilo que você gostaria de transmitir. Então, faça ensaios, se você tiver como, ensaie, mostre para alguém, sei lá, preparou a palestra direitinho, chama a sua família, chama um amigo, olha, deixa eu fazer aqui, o que eu vou falar em tal dia, vê se tá legal. Aí a pessoa vai te ajudar, né? Pode ser a sua esposa, os seus amigos, a sua família. Tem gente que faz pro carro, eu conheço alguém que faz isso para os pets, para os bichinhos de estimação. Aí os bichinhos ficam lá olhando, só não dá feedback, né? Mas é uma forma de você ensaiar e de você ter segurança. Isso diminui muito o medo, a timidez, a insegurança na hora de mandar o seu recado. Tá certo? Tá claro? Coloque em prática tudo o que eu falei e eu te espero numa próxima live toda quarta-feira e todo domingo de manhã
às 7 horas, bem cedinho. Nossa, Giba, por que tão cedinho? É para quem é compromissado. A gente elimina os curiosos, gente que não quer saber de falar em público, ou já fala bem, ou essa não é a praia, não é o objetivo de vida. Então, os comprometidos, quem tem interesse em falar bem, em toda e em qualquer situação, tem gostado do que eu tenho falado, então 7 horas da manhã, toda quarta-feira e todo domingo, eu espero você. Se você quiser me indicar algum tema, alguma dor, alguma situação que você quer vencer em relação a falar em público, manda que a gente faz um conteúdo aqui, tá certo? Eu te respondo no direct, no WhatsApp ou aqui mesmo em uma live para esclarecer para mais pessoas que de repente venham ter dúvidas e tenham o mesmo medo que você, tá certo? Então, olha, manda para mim aqui a sua mensagem, pode ser aqui nos comentários. Essa live, ela não vai ficar disponível aqui no Instagram. Ela vai ficar disponível no canal Os Caminhos da Voz no YouTube, tá certo? Tudo isso que eu falei hoje aqui, se você quiser compartilhar com alguém, você pega lá no canal do YouTube Os Caminhos da Voz. Ai, quanta gente legal aqui, meu Deus. Quanta gente, quanta gente. Obrigado. Deus abençoe todos meus amigos, as pessoas que têm interesse em falar bem em público. Comunicação é poder, hein? Mas é um poder que tem que ser usado com muita responsabilidade. Tudo que eu falei com responsabilidade, para que você coloque em prática da forma mais ética possível. Tudo tem que ser ético e verdadeiro na comunicação, porque tem muita gente que usa tudo isso que eu falei para enganar, para ludibriar, para ter benefícios às vezes escusos. Então, tudo que eu falo aqui, gente, sempre é da forma mais honesta, mais sincera. Comunicação é isso. Se você vai usar a sua voz para comunicar, mandar uma mensagem, que ela seja a mais verdadeira, a mais ética possível. Tá bom? Coloque em prática tudo que eu falei. Sucesso, comunicação é poder. Um grande beijo, um bom domingo, uma semana abençoada. A gente se vê aqui nas redes sociais com dicas de oratória. Na próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã, eu te espero. Grande beijo. Valeu!